Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados amigos, irmãos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Neste início de um novo dia e encerrando mais uma semana de meditações, aqui me encontro para vos trazer mais uma de nossas meditações dentro da palavra de Deus. Vamos então, como sempre, mergulhar nas Sagradas Escrituras. E conforme todos bem já sabem, nós estamos meditando no texto que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2. E hoje nós vamos meditar no versículo de número 12. Olha, gente, já passamos por 11 versículos, né? Hoje é o 12º. E olha que preciosidade da parte de Deus, por instrumentalidade de Paulo, para cada um de nós. Nos diz assim o nosso amado apóstolo: naquele tempo, estáveis longe de Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Dá para você medir a profundidade do estado miserável que cada um de nós nos encontramos? Olha qual era a nossa situação diante de Deus. Paulo aqui diz que naquele tempo, ou seja, lá atrás, estávamos sem Cristo, isto é, afastados de Cristo, não conhecíamos a Cristo, vivíamos entregues às nossas cobiças, paixões, misérias, pecados generalizados, totalmente longe de Deus. Mas não somente isto. Paulo prossegue dizendo: separados da comunidade de Israel. Por que ele menciona isso aqui? É porque Israel foi o povo que Deus escolheu dentre as nações para servi-lo, honrá-lo, segui-lo, amá-lo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 19. Vocês leiam, dos versículos 1 a 7. E leia todo o capítulo para vocês verem como Deus escolheu a Israel. Principalmente dos versículos 3, 4 até o 7, quando Deus disse que ele escolheu aquele povo dentre os povos para ser o quê? A sua propriedade peculiar. Ele queria fazer daquele povo um reino sacerdotal, para serviço dele, para o louvor dele. Se Israel permanecesse fiel a ele, ao seu concerto, à sua aliança. E quando isto aconteceu, veja que Deus ficou no meio daquele povo. E ali uma aliança foi estabelecida entre Deus e Abraão. Depois vem Moisés, Davi e tantos outros mais. Então é dos judeus que nos veio os sacrifícios ao Senhor, os mandamentos, o tabernáculo, não é? E por fim, foi deste povo que nos veio Jesus. E ele próprio disse àquela mulher samaritana, leia no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele diz que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus era judeu. Então aquele povo foi um povo privilegiado, e é. E quando Paulo diz aqui que nós estávamos separados da comunidade de Israel, ele quer dizer que nós, cada um de nós, não era participante desses privilégios que os judeus sempre tiveram. Os judeus
sempre foi um povo privilegiado. Por quê? Porque é o chamado povo da promessa. E que promessa é esta? É a promessa que Deus fez a Abraão, que dele e de Sara nasceria Isaque. E de Isaque veio os judeus. E foi uma verdadeira promessa que Deus fez e cumpriu, porque tanto Abraão quanto Sara já eram muito velhinhos e não tinham mais condição de gerar filhos. E Sara, além de ser uma mulher já muito idosa, com seus 90 anos, imaginem, ela já não ovulava mais. E além de tudo isto, Sara, a vida inteira foi estéril. Se ela não conseguiu gerar filhos quando jovem, porque era estéril, imaginem agora aos 90 anos, quando já havia cessado o costume das mulheres. Então Deus prometeu, tanto é que a princípio eles ficaram um tanto quanto incrédulos, para não dizer que ficaram incrédulos. Sara chegou até a rir e o anjo a repreendeu. E Deus mostrou a sua sobrenaturalidade, fazendo aquela mulher tão idosa, aos 90 anos, conceber, engravidar, gestar e dar à luz a um filho, a o filho do casal, dentro do casamento. E daquele filho veio toda a nação de Israel. É por isso que eles são chamados de o povo da promessa, viu? E Deus honrou, além de tudo isto, dando a este povo privilégios que não deu a ninguém. E nós, gentios, não éramos participantes destes privilégios. Estávamos longe disso tudo, sabe? Daí Paulo dizer que vivíamos separados desta comunidade, desta comunhão, deste povo. Ele prossegue dizendo que éramos estranhos ao concerto da promessa. Concerto aqui está falando de aliança, de compromisso. Estranhos aqui quer dizer que nós estávamos longe, éramos estrangeiros, não tínhamos conhecimento sequer desta aliança que Deus tinha com Israel, deste compromisso que Deus tinha com Israel, deste concerto. E, para piorar mais a situação, Paulo diz que nós, cada um de nós, não tínhamos esperança. Sabe? Vivíamos sem esperança e não tínhamos Deus neste mundo. Ou seja, nós vivíamos neste mundo sem Deus. Vivíamos neste mundo longe da luz, longe do céu, entregue às mãos de Satanás, ao poder das trevas, vítima ou vítimas, né, da escuridão, das trevas do pecado e condenados a uma eternidade sem este Deus. É o que Paulo disse, que o salário do pecado é a morte. O nosso fim seria uma morte eterna, isto é, uma separação eterna de Deus. Esse mesmo Paulo, esse texto que eu mencionei é Romanos 6, 23. E em Romanos 3, 23, Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, já que todos pecaram, todos foram destituídos da glória, da graça, do céu. Esse destituídos é o mesmo que exonerados, posto para fora, expulsos até. Então, o pecado nos afastou de Deus, de Cristo. O pecado nos separou dos privilégios de Israel, que Israel tinha e que nós teríamos também, se de Deus não estivéssemos afastados. O pecado nos fez estrangeiros, pessoas ignorantes. Ignorância aqui é falta de conhecimento. De quê?
do concerto da aliança, do concerto da promessa, da aliança da promessa, do compromisso da promessa. Que promessa? A promessa que Deus fez a Israel, de ser um povo especial, escolhido, dentre as nações, para servi-lo, honrá-lo e amá-lo. Era assim que vivíamos, irmãos, desgarrados, como ovelhas sem pastor. Mas quando veio Jesus, que na cruz morreu, ele, Jesus, nos reconciliou com Deus e com Ele mesmo. Ele nos abriu uma porta através da qual, entrando, então passamos a fazer parte da comunidade espiritual de Israel. Isto é, ter os mesmos direitos e os mesmos privilégios dados àquele povo. Hoje esses privilégios são dados ao povo de Deus, que começou a partir da cruz, a saber, os que aceitaram a Jesus como Salvador e em igreja se tornou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Deus, em Jesus Cristo, unifica esses dois povos. Lembram-se quando eu vos falei isso? Esta semana. Dois povos, judeus e gentios. E desses dois povos, Deus fez a igreja. A semana que vem estaremos falando isto, viu? Aguarde durante a semana que vem, da união desses dois povos. Mas aqui Paulo já começa a nos dizer, né? Mas primeiro Paulo nos mostra qual era a nossa realidade, qual era a nossa real situação no passado. Estávamos afastados de Cristo. Estávamos sem Cristo e sem Deus. Estávamos separados da comunidade de Israel. Não desfrutávamos dos mesmos privilégios daquele povo. Éramos estrangeiros no que tocava ao concerto da promessa, à aliança, ao compromisso, né, da promessa que Deus fez a Israel e que queria e quer fazer a todos os homens. Porque através de Abraão, ele disse lá em Gênesis 12, de 1 a 4, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele já estava falando do descendente principal de Abraão, que seria Jesus, através do qual todas as famílias da terra seriam alcançadas pelo seu sacrifício na cruz. A parte dele seria feita na cruz morrendo, e a parte das famílias da terra precisam serem feitas. E que parte é esta? Aceitar a esse Jesus Cristo como Salvador e se tornar também um membro desta comunidade espiritual que se chama Israel. Eu já vos disse que no Antigo Testamento, Israel era a igreja de Jeová. Hoje, no Novo Testamento, Israel é a igreja de Jesus Cristo. Outrora éramos assim, vivíamos assim, afastados de Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto de sua promessa. Vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. Hoje, por meio de Jesus, através da cruz, nos aproximamos de Cristo, fazemos parte espiritualmente da comunidade de Israel. Hoje não somos mais estranhos nem estrangeiros, mas fazemos participação, temos participação, né, no concerto desta promessa, na aliança desta promessa, e hoje temos esperança
E hoje temos Deus neste mundo. Isto é, não estamos mais desamparados. Não vivemos mais sem esperança. Não vivemos mais sem Deus, sozinhos e perdidos neste mundo. Não. Hoje temos esperança. Hoje temos Deus e vivemos protegidos e em comunidade espiritual de Israel neste mundo. Isto não é maravilhoso? E é por isso, irmãos, que não devemos ficar, como disse Paulo, como os demais que não têm esperança. Paulo disse: eu vos escrevi, irmãos, eu estou vos falando para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Paulo falando sobre aqueles que morrem. Você vê que quando um ímpio morre é um desespero, e eles têm razão. Mas quando morre um dos santos, não é motivo para desespero, porque aquela morte é preciosa para Deus. Salmo 116, versículo 15, e que aquela pessoa está indo para um excelente lugar, que é o paraíso, e que em breve nos encontraremos com ele ou com ela, que para Deus partiram. Não é importante? É muito importante. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, 13. Eles que não têm Cristo permanecem neste mundo sem Cristo, sem Deus, sem salvação e longe do conserto de Deus. Então eles têm razão de não terem esperança. Nós não. Nós temos hoje Cristo, temos Deus, fazemos parte dessa comunidade espiritual de Israel, fazemos parte deste concerto, desta aliança, desta promessa. Temos Deus e com Ele amparados estamos neste mundo, prosseguindo em direção à glória celestial. Se você ainda não faz parte deste concerto, desta aliança, se ainda você não faz parte dessa comunidade espiritual de Israel, se você ainda não tem Cristo, não tem Deus, passe a tê-lo. Aceite a Jesus Cristo como teu Salvador e seja um novo homem, uma nova mulher. Você que já tem, permaneça firme ao pé da cruz, encostadinho, encostadinha em Jesus, esperando dele a chamada final para a eternidade. E se você se afastou, se desviou deste caminho, volte hoje, volte agora, volte depressa, porque talvez amanhã poderá ser tarde demais. Enquanto você vive no dia chamado hoje, acerta-te com Deus. Volta para Cristo. Volte a fazer parte desta comunidade maravilhosa do Israel espiritual de Deus. Volte a participar do concerto, da aliança da promessa eterna. Volte a ter esperança e, através disso tudo, você receber Deus, ter Deus dentro de você e com Ele e por Ele você está amparado, amparada neste mundo e pronta para ingressar na eternidade a qualquer momento. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a nossa situação. Hoje tudo mudou, porque Cristo em você entrou, e se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E a maior promessa é que quem agora está em Cristo, nenhuma condenação mais paira sobre os seus ombros. Porque ele não anda mais segundo a carne, ou seja, segundo as normas e os costumes deste mundo, mas anda no Espírito.
isto é, segundo o concerto da aliança, desfrutando dos privilégios da comunidade de Israel, tendo esperança e tendo Deus neste mundo. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, como é bom, Senhor, sentir esta coisa tão gostosa, tão maravilhosa, que é a salvação em nossas vidas. Oh, meu Pai, como é bom fazer parte desta comunidade. Como é bom ser participante desta nova aliança de promessa eterna. Como é bom ter esperança. Como é bom ter Cristo, ter Deus em nossas vidas, nesta terra, neste mundo. Porque é a certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Pai Santo, cura os enfermos, Senhor, e dê solução aos problemas. Em nome de Jesus eu te imploro, hoje e sempre. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia e um maravilhoso final de semana. E lembre-se, domingo está chegando aí. Vá à casa do Senhor. Vá estudar, aprender na escola dominical. E à noite retorne para continuar na casa do Senhor, cultuando a Ele e o adorando na beleza da sua magnífica e majestosa santidade. Mais uma vez, desejo a você um feliz final de semana. Receba o meu forte abraço e a paz do Senhor.